Hoje eu vou te contar uma coisa que eu tenho vergonha de admitir. Teve uma época que eu ganhava R$ 1.500 por mês e conseguia gastar R$ 800 só de cartão de crédito. Parece impossível, né? Não é. Eu consegui. E o pior, eu nem sabia que tava me destruindo. Porque na minha cabeça, eu não tava fazendo nada de errado. Eu tava só vivendo. Cinema, lanche, milkshake, parcela e mais parcela. Até que um dia eu fui fazer a conta e a conta me quebrou. Eu vou te contar exatamente o que eu fiz e o tamanho da merda que eu entrei. E a única coisa que me tirou de lá. Não foi sorte. Não foi ganhar mais dinheiro. Foi outra coisa. E se você não entender essa coisa agora, pode ganhar o triplo. Que mesmo assim vai continuar quebrado. Teve uma época, velho, que eu trabalhava por R$ 40 a diária. E eu não tô falando de 20 anos atrás, eu tô falando de poucos anos atrás, bicho. Hoje eu praticamente tenho 3 trabalhos. Trabalho na obra, trabalho com solda, trabalho desbloqueando celular. E agora, tô correndo atrás do 4º emprego. E eu não falo isso pra me exibir, não. Eu conto porque eu já fui o cara que quase afundou a própria vida com dinheiro. E ainda sou o cara que tá tentando sair do buraco. Os dois ao mesmo tempo. E é exatamente por isso que eu posso falar sobre esse assunto sem mentir pra você. Quando eu saí do interior, uma cidade de mais ou menos 5 mil habitantes, eu tava empolgado. Finalmente ganhando mais, finalmente tendo oportunidade. Só tinha um problema. A mentalidade continuava a mesma. E isso é mais perigoso que ganhar pouco. Porque quando o dinheiro melhora e a mentalidade não muda, o resultado é sempre o mesmo. Desastre. Eu fazia o que a maioria faz, velho. Recebia, gastava. Recebia, gastava. Recebia, gastava. Sem plano, sem visão, sem pensar no amanhã. E o cartão de crédito? Esse sim virou meu melhor amigo. Primeiro limite, R$ 3.500. Só podia dar merda. Porque o cartão, ele cria uma ilusão. Você compra hoje, a dor vem depois. E ela vem acumulada. Compra por compra. Parcela de Uber, parcela de lanche, parcela de coisa que eu nem lembro mais o que era e ainda tô tendo que pagar essa merda. Tem compra que eu fiz sorrindo e fui pagar meses depois chorando. E isso dói, mas foi necessário. Porque foi ali que eu entendi uma coisa. Você não fica quebrado porque ganha pouco. Você fica quebrado porque gasta sem pensar. E calma, porque isso não é a parte mais perigosa. A parte mais perigosa é o que vem antes da dívida. E o pior, ninguém fala disso. O problema não começa quando você fica sem dinheiro. O problema começa quando você acha que merece tudo agora. É o maldito imediatismo. Eu trabalho muito, eu mereço. Depois eu resolvo. Foi assim que eu comecei e provavelmente você também. Um presente aqui, uma parcela ali, eu mereço. E quando eu percebi, eu já estava preso. E você também provavelmente já pensou em se presentear. Não porque você é burro, mas porque você é humano. O prazer imediato é sedutor para qualquer um. O cérebro adora recompensa rápida. O problema é que a conta sempre chega. Sempre. E ela não pergunta se você está preparado. Eu trabalho na obra praticamente desde criança. Meu pai era mestre de obras. E trabalhando na obra, eu comecei a perceber uma coisa. Um certo padrão. Caras de 50, 60 anos, sem patrimônio, sem reserva, sem perspectiva de vida. E o padrão era esse. Chegava do trabalho, celular. No intervalo, vídeo curto, kawaii, resenha no WhatsApp. Aí reclamava do salário, reclamava do governo, reclamava da vida. E no outro dia, faziam exatamente as mesmas coisas que tinham criado aquela vida. Sexta-feira, era bebida. Sábado, era farra. Domingo, ressaca. E segunda-feira, reclamação de novo. E sabe o que é pior? Eu ainda vejo isso até hoje, porque eu continuo trabalhando na obra. É uma coisa comum, pra falar a verdade.
E foi aí que veio a pergunta que me assustou, velho. Será que eu estou me tornando exatamente aquilo que eu critico? E o mais doido de tudo, sabe o que é? Tem gente que nem quer sair dessa vida, porque mudar dói, assumir responsabilidade dói, e ouvir a verdade dói mais ainda. Porque, enquanto a culpa é dos outros, você nunca precisa mudar. Com o tempo, eu percebi uma coisa. Muita gente precisa de algum tipo de anestesia. Um time do coração que não ganha porra nenhuma, mas ela defende como se fosse patrimônio da família. Um político de estimação que muitas vezes nem sabe que ele existe, mas ele defende como se fosse o parente, a mãe dele. Quando não é isso, é bebida. Quando não é bebida, é outra coisa. Tudo isso para não enfrentar o tédio da própria vida. Para ter alguém ou alguma coisa para culpar quando a própria vida não anda. Governo, patrão, sorte, família, mundo, qualquer coisa menos a si mesmo. E olha que doido, eu já tentei ajudar gente assim, velho, e sempre é um desastre. Eu já tentei explicar para um colega de trabalho que ele tinha perdido dinheiro numa venda de um terreno por causa da inflação e ele não quis ouvir. Ficou bravo, foi perguntar para outra pessoa que confirmou exatamente o que ele queria ouvir. Mesmo o cara que falou isso para ele, tendo conhecimento do assunto e concordando comigo, falou isso. Disse o que ele queria ouvir. Foi naquele momento, eu me lembro até hoje, velho. Se eu não me engano, foi no ano de 2023, que eu entendi uma coisa. A maioria das pessoas não quer ouvir a verdade, quer ouvir confirmação, quer ouvir alguém dizendo que ela tá certa, mesmo destruindo a própria vida. E eu já parei de jogar pérola pra esse tipo de gente, velho. Não por maldade, mas por cansaço. Porque tem uma hora que tu percebe, velho. Tu fala uma parada na moral pra ajudar o cara e o cara já recebe como ataque. Aí tu vai dar filé mignon pra urubu, porra? Porque chega uma hora que você percebe uma coisa triste, bicho. Você não consegue ajudar quem não quer ser ajudado. É ou não é, vida? Não é isso, não é? Não é isso, não é? Mas a parte que mais me doeu nessas histórias não foi ver os outros, foi ver de dentro de casa, bicho. Eu não cresci numa situação ruim, não, pô. Quando eu era criança, a gente tinha uma condição relativamente boa, de verdade, bicho. No auge, morávamos numa chácara, tinha 2 carros, moto, apartamento. Praticamente classe média, a classe média baixa ali. Só que, infelizmente, meu pai caiu numa armadilha que eu, na época, não entendia direito. Prazer imediato. Bebida, decisão errada atrás de decisão errada. E a queda não aconteceu de uma vez, velho. Ela aconteceu decisão por decisão. Parcela por parcela. Escolha por escolha. Até que da chácara, dos carros, o apartamento, a gente foi morar numa casinha simples, de 2 cômodos. Todo mundo morando junto com o que restou. Todo mundo apertado. Eu vi isso acontecer dentro da minha própria casa. Eu vi uma família inteira desmoronando. E aprendi, sem querer aprender, o que decisões ruins podem fazer com a vida inteira. Hoje eu olho pra trás e penso, velho, se essas coisas não tivessem acontecido, talvez minha vida fosse completamente diferente. Talvez eu tivesse oportunidades que eu não tive. Talvez estivesse numa faculdade, talvez estivesse em outro caminho. Mas a vida foi essa. E foi justamente essa dor que me ensinou coisas que nenhum livro conseguiria ensinar. Daquela casinha de 2 cômodos, fui morar com minha mãe, no interior, uma cidade de pouco mais de 5.000 habitantes. E foi lá que eu comecei praticamente do zero. Ganhei R$40 o dia, depois 50, depois 60. Teve uma época que eu cheguei a ganhar R$50 o mês inteiro dando aula de informática. Mesmo assim, eu continuei. Juntei dinheiro, comprei um notebook usado, comecei a fazer alguns trocados pela internet, pagar minha própria internet e fui melhorando aos poucos, devagar, sem milagre, sem atalho. Depois eu vim pra Feira de Santana, novamente. Fui demitido, quase passei fome, só não passei fome porque tive família.
arrumei outro trabalho, depois outro, e fui me aumentando minha renda pouco a pouco. Hoje eu ganho mais que o dobro do que ganhava antes de ser demitido. Hoje eu trabalho na obra, faço solda, desbloqueio o celular. Agora eu tô correndo em busca da quarta fonte de renda. Não porque eu sou especial, mas porque desde novo eu entendi uma coisa. Ninguém vai construir a minha vida por mim. Ninguém. E aqui tá a parte mais importante de tudo que eu falei até agora. Eu não saí do buraco porque eu comecei a ganhar mais. Eu passei a ganhar mais porque eu mudei a forma que eu pensava. E essa ordem importa, velho. Porque a maioria pensa assim: quando eu ganho mais eu me organizo. E eu descobri da pior forma que isso não funciona. Quem não sabe cuidar de pouco, destrói muito. A mudança começa antes do dinheiro. Começa na cabeça. Começa na decisão pequena que você toma todo dia. Sem ninguém ver. Sem ninguém aplaudir. Porque pobreza de bolso é situação. E pode acontecer com qualquer um. Agora a pobreza de mentalidade, essa é perigosa. Porque enquanto você continuar tomando as mesmas decisões, você vai continuar tendo as mesmas consequências. Agora deixa eu ser justo com uma coisa. Tem gente que partiu de muito mais embaixo do que eu. Passou fome de verdade, perdeu pai e mãe jovem, se fudeu antes de ter qualquer chance. Eu não tive isso, mas teve momento que eu só não passei fome porque eu tive família. Minha mãe me ajudou quando apertou, a gente fez acordo, se organizou, eu assumi minha parte e fui pagando parcela por parcela. Erro por erro, sem fugir, sem procurar culpado, porque a dívida era minha. O erro foi meu. E foi exatamente quando eu parei de procurar culpados que minha vida começou a mudar de direção. Você pode achar que o problema da sua vida é o governo, é o patrão, é a sorte, é o lugar onde você nasceu, as condições às quais você está agora. E eu não vou mentir pra você não, tudo isso tem peso, claro que tem. Mas a maior parte do que acontece com você depende do que você faz todos os dias quando ninguém está olhando. Do intervalo que você usa pra ver vídeo curto ou aprender alguma coisa. Da parcela que você assina sorrindo, sem pensar no mês 6. Da decisão de continuar igual, esperando um resultado diferente. Tudo isso pesa, mas colocar a culpa no mundo é uma forma confortável de nunca mudar. Olha pra sua vida agora, sério, sem desculpa, sem culpar o governo, sem culpar o patrão, sem culpar sua família, sem culpar Deus, ninguém. Qual foi a última decisão idiota que você tomou com dinheiro? E quanto ela tá custando na sua vida hoje? Foi essa pergunta que mudou a minha vida, porque eu percebi uma coisa dolorosa. Eu não estava quebrado por causa do mundo. Eu estava quebrado por decisões que eu mesmo tinha tomado. E a boa notícia é simples. Se decisões erradas me colocaram naquele buraco, decisões certas também podem me tirar dele. Devagar, sem milagre, sem fórmula mágica, sem guru de internet. Mas podem. Eu quase destruí minha vida fazendo merda com dinheiro. E talvez seja esse o maior aprendizado que eu tenho para te deixar hoje. Não importa o quanto você ganha. Se você não controlar seus hábitos, o dinheiro desaparece. Porque o dinheiro amplifica comportamento. Se você faz merda com pouco, faz merda com muito. Mas quando você aprende a controlar os seus hábitos, até aquele pouco dinheiro começa a trabalhar por você. E foi exatamente aí que minha vida começou a mudar. E se esse vídeo te incomodou, saiba que no meu livro, Raízes da Sabedoria, eu aprofundo isso sem passar a mão na cabeça de ninguém. Tem um capítulo inteiro sobre disciplina, um capítulo sobre finanças, outro sobre prudência, porque eu percebi uma coisa: a maior parte das tragédias da nossa vida não acontece por falta de inteligência, acontece por falta de prudência. Mas eu já vou logo avisando. Se você procura frases bonitas para se sentir melhor, esse livro não é para você. Agora, se você quer parar de fazer merda e começar a construir uma vida melhor, talvez esse livro possa te ajudar.